foi encontrada a cabeça de Esaú e ela pode estar muito mais próxima de você do que você jamais imaginou. Deixa eu te contar a história para você entender o contexto. O que acontece é o seguinte: a Bíblia conta pra gente que os patriarcas e as matriarcas, ou seja, Abraão e Sara, Rebeca e Isaac, estavam enterrados na tumba dos patriarcas. Jacó, ele tinha um irmão gêmeo que é Esaú. Agora, o que acontece com ele? Jacó, ele vai para o Egito naquele tema da fome que a terra de Israel estava sofrendo, de fome, de seca, e por outro lado, o filho de Jacó era José, se revela ao pai: pai, eu estou aqui, eu sou vice-rei do Egito, vem você com todos os meus irmãos, com toda a família, porque aqui eu tenho como sustentá-los. Então Jacó, com toda a família dele, descem até o Egito e chega o momento que Jacó vem a falecer. Jacó, ele faz José jurar para ele que ele vai enterrá-lo na tumba dos patriarcas junto dos seus antepassados. José, vice-rei do Egito, ele tem esse poder, ele faz o juramento e chega o momento então que Jacó vem a falecer. Depois de 70 dias que leva toda aquela cerimônia no Egito de enterro, embalsamento de Jacó, finalmente ele está sendo levado para a tumba dos patriarcas. Quem leva ele? José, os seus irmãos, é claro, uma comitiva real do Egito. Só que acontece algo imprevisto. Quando eles estão próximos da tumba dos patriarcas, aparece Esaú. Assim diz o Midrash. E o que diz Esaú? Fala: não, Jacó, meu irmão, não vai ser enterrado na tumba dos patriarcas. Esse lugar é meu. Eu sou filho de Isaac. Eu sou o filho mais velho e esse lugar pertence a mim, não ao pai de vocês. Então fica aquele dilema. Os filhos de Jacó argumentam com Esaú: mas você vendeu a primogenitura para o nosso pai, você vendeu por um prato de lentilhas, você não é mais o primogênito, você não tem direito à tumba dos patriarcas. Ele fala: prova, cadê o documento? Existe um documento? Existe, mas ele está no Egito. Mas aí eles falam: mas calma aí, então a gente tem que buscar. Se vocês não buscarem, eu não vou permitir vocês enterrarem Jacó na tumba dos patriarcas. Só que existia um dos filhos de Jacó chamado Dan. Dan tinha um filho, um só, chamado Hushim. Hushim, ele era surdo. E ele não estava entendendo o que aconteceu. Ele está vendo o avô dele precisando ser enterrado e o tio avô dele, Esaú, não permitindo. E ele pergunta: por que nós não enterramos o vovô? O que está acontecendo? E apontaram para ele, para Esaú. Esaú não está deixando. Falou: não está deixando. Pegou uma espada e cortou a cabeça de Esaú. E acaba que a cabeça de Esaú, acontece com ela quase um milagre. O que acontece? Ela rola até a tumba dos patriarcas, o corpo ele cai naquele lugar e lá enterrado fora da tumba dos patriarcas. E nesse momento, é claro que o caminho ficou aberto para Jacó ser enterrado aonde ele queria, e isso acontece como a Bíblia conta para a gente. Então o Midrash, ele conta para a gente essa história fantástica da cabeça de Esaú que está na tumba dos patriarcas. Aí você me pergunta: mas calma aí, você falou que isso daqui está mais próximo de mim do que eu poderia imaginar. É claro que é verdade. Você sabe por que a cabeça de Esaú, somente a cabeça de Esaú, está enterrada na tumba dos patriarcas? Porque Esaú, diz a Bíblia, era uma pessoa que respeitava muito o seu pai. Era uma pessoa que, na verdade, sabia na sua mente a verdade, o que era correto, mas o seu corpo não acompanhava, ou seja, os seus desejos não acompanhavam a sua cabeça. Então ele acaba se tornando uma pessoa pecadora, uma pessoa materialista, uma pessoa que cometeu assassinatos, cometeu adultério. Então, em frente do seu pai, ele se demonstrava uma pessoa, mas na verdade ele era outra pessoa completamente diferente. Então Deus, de qualquer forma,
ele faz alguma homenagem a Esaú. A cabeça, que tinha esse lado de pureza, ela vai entrar na tumba dos patriarcas, mas o corpo dele, que era responsável por fazer os atos, fica completamente do lado de fora e nunca vai entrar. E isso é algo que está próximo demais, às vezes, da nossa vida. Muitas vezes a gente sabe exatamente o que é verdade, o que é correto, o que é a palavra de Deus e o que não é. Então, por que eu disse que foi encontrada a cabeça de Esaú? Porque a cabeça de Esaú se encontra em cada um de nós muitas vezes. Muitas vezes você sabe exatamente qual a verdade, o que é correto, qual a palavra de Deus, mas o seu corpo não acompanha. Você sabe o ato que é permitido, o que é proibido, e mesmo assim cai em pecado, cai em tentações e faz atos errados. É como se existe as intenções, a pureza, a alma representado pela cabeça, mas um corpo levando a gente para outro lado. O interessante é que a Bíblia deixa claro para a gente, as intenções são importantes, mas elas podem ser, no final das contas, o motivo da sua destruição. Como assim? Veja bem, a gente tem exemplos bíblicos, por exemplo, dos filhos de Arão. Os filhos de Arão, Nadav e Avihu. O que acontece com eles? Eles trabalham no tabernáculo, o lugar mais sagrado do mundo, no santuário de Deus. Certa vez, eles vão fazer uma oferenda. Qual a oferenda que eles fazem? Uma das mais sagradas, o incenso. O incenso era considerado algo puríssimo e muito sagrado. E o que acontece com eles é algo também milagroso que provavelmente você não conhece. A Bíblia fala que eles ofereceram uma oferenda estranha, ou seja, um incenso que não era para ser oferecido. Então eles acabam morrendo. A morte deles é milagrosa, como eu já vou te contar. Mas, antes de tudo, vamos tentar entender. Eles não fazem algo de idolatria. Eles não vão fazer uma oferenda para outros deuses. Eles pegam algo que era feito no santuário, ou seja, a intenção deles é excelente. Por que então é chamado de um fogo estranho, uma oferenda que Deus não queria? Porque Deus não ordenou isso. Eles falam, não, mas a gente quer fazer algo a mais para Deus. Não existe fazer algo a mais se Deus não quer e não pediu isso. A intenção foi excelente, mas o ato foi falho. Acontece com eles que eles acabam morrendo. Também acontece um milagre, diz o Midrash, o que acontece com eles que vem um fogo que consome eles por dentro e não por fora. Por quê? Porque por fora realmente a intenção parecia muito boa, mas por dentro a coisa estava errada. Por dentro estava estragado. Então por isso Deus faz uma morte exatamente que tem a ver com o que acontece com a vida deles. Por fora, a intenção é boa, então o corpo fica por fora intacto, mas por dentro tem algo que está estragado, que está errado, então acaba que eles são mortos dessa forma. É claro que eles são considerados pessoas justas, mas nesse ato eles falharam. Curiosamente, a gente vê isso também na ideia de Eva. No pecado original, pouquíssimas pessoas se dão conta de que tem uma parte do diálogo entre Eva e a serpente que é fundamental. O que acontece? A serpente fala, Eva, o que você está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? E Eva fala sim, Deus nos proibiu de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente falou, poxa, mas é mesmo? Será que Deus está com medo que vocês sejam como deuses, como Ele? E Eva fala, olha, Deus proibiu a gente até de tocar nesse fruto, mas não é verdade. Eva falou isso para a serpente, mas Deus não havia ordenado Adão a não tocar no fruto. Ele simplesmente falou, não coma desse fruto. Eva acrescentou algo. Ela falou, a gente não pode comer, a gente não pode nem tocar. O que a serpente faz nesse momento? Ela faz a mão de Eva tocar no fruto proibido e ela fala, olha só, Deus falou que vocês iam morrer, viu só, você tocou e não aconteceu nada. Então se você tocou e não aconteceu nada, você pode comer também.
Eva cai na história da serpente. Então, não somente ela come, como ela dá para o seu marido, e os dois acabam pecando, e as consequências nós sabemos, até mesmo o decreto de morte, que Deus fala, no dia que vocês comerem, vocês se tornarão mortais. Não que eles vão morrer naquele dia, mas vocês foram criados para serem imortais, e agora vocês se tornaram mortais. Então, uma perda muito grande, são expulsos do jardim do Gan Eden, né, do jardim do paraíso, e assim por diante. Muitas tragédias acontecem agora na vida deles por causa desse ato, mas vamos analisar algo. Parece que Eva faz algo fantástico, algo muito bom. Deus, ele tinha ordenado não comer do fruto, e ela falou, olha só, quer saber de uma coisa? Se eu não posso comer, eu não vou nem tocar. Então ela tem uma ótima intenção. Então qual o grande problema? O grande problema é que se Deus quisesse fazer uma cerca e falar, olha só, eu não quero que vocês comam do fruto proibido e, portanto, eu não quero nem que vocês toquem para não vir a pecar. Deus não ordenou isso. Então, a pessoa tem uma ótima intenção, só que o que ela faz? Ela muda a palavra de Deus. Ela acrescenta, ela tira, ela modifica, ela reforma e acaba distorcendo completamente o que Deus falou. Então, o que acontece é que, no final das contas, essa ótima intenção de Eva é o que faz ela pecar e gera consequências até o dia de hoje, porque nós somos mortais por causa do pecado original, o pecado de Eva e de Adão. A gente vê que a ideia de ter boas intenções é algo perigosíssimo, especialmente se a pessoa com as suas boas intenções, ela acaba mudando a ordem divina. Quantas pessoas não fazem isso hoje em dia? Elas leem a Bíblia, não sabem entender ela completamente, e então elas dão sua interpretação ou falam que isso aqui não é mais relevante, mudou. O texto bíblico fala, eu estou te dando um preceito perpétuo. E a pessoa fala, olha, não é tão perpétuo assim, mudou, porque antes era importante dessa forma, agora é importante de outra forma. Tem pessoas que falam, Deus falou numa geração que é proibido comer, por exemplo, animais impuros, não está escrito animais imundos. Fala animais impuros, por exemplo, como a carne de porco. Então tem pessoas que falam, não, isso aqui é só na época bíblica em que o porco era criado de uma forma extremamente suja. Hoje em dia, que existe criação de porcos de uma forma que tem controle de veterinários, é claro que o porco não é mais imundo. Mas não existe na Bíblia algo que está escrito que não coma o porco porque ele é imundo, porque ele está sendo criado em um lugar sujo, está escrito que ele é impuro. Na verdade, aqui há duas distorções. Distorção da tradução correta, a palavra em hebraico é tamé, qualquer dicionário vai te colocar impuro, e infelizmente muitas Bíblias traduzidas para o português e outras línguas aparece a palavra imundo. Então a pessoa já tem essa distorção da tradução, então ela pensa, não, agora se está limpo, né, eu higienizei o porco, tá tudo bem, agora pode. Além disso, Deus não falou que vai ter uma geração que é permitido comer o porco. A ideia dos animais puros e impuros é uma ideia espiritual, não é uma ideia somente de algo saudável para o corpo. É claro que Deus quer que nós tenhamos um corpo saudável, mas a ideia principal é a influência que isso causa na sua alma. Então vem uma pessoa com ótimas intenções e ela vai falar, olha só, Deus colocou o porco no mundo exatamente para a gente poder ter proveito e abençoar ele, olha só que carne deliciosa. Então, aquela geração não podia, mas hoje em dia a gente pode louvar a Deus através disso. Intenção maravilhosa, ato pecaminoso, completamente errado. Então, a pessoa tem que entender, existem atos práticos, existem preceitos. Se a pessoa vai contra eles, muda eles, distorce a palavra de Deus, não importa agora a sua intenção. O ato é pecaminoso e não vai adiantar nada. Muitas vezes a gente tenta racionalizar os nossos comportamentos para falar, nesse caso é permitido roubar, é permitido pegar aquilo de outra pessoa, é permitido fazer isso, fazer aquilo, porque o governo faz tudo errado e assim por diante.
e no final das contas a pessoa acaba fazendo atos errados e com intenções que ela coloca na cabeça dela que são corretas. Veja o caso intrigante de Uzá na Bíblia. Uzá foi uma pessoa piedosa, uma pessoa justa. E ele faz um ato que, mais uma vez, você vai falar, mas calma aí, o que tem de errado no que ele está fazendo? Eu vou te botar em contexto. Os filisteus haviam roubado a Arca Sagrada. Só que começa a vir um monte de pragas. Todos os lugares, todas as cidades dos filisteus, onde a Arca Sagrada vai parar, acontecem pragas e muitas pessoas começam a morrer. Então eles entendem que eles fizeram um enorme pecado ao sequestrar a Arca Sagrada que estava no tabernáculo. A gente está falando da época do profeta e sumo sacerdote Eli. Então eles devolvem ela para Israel. Como eles fazem isso? Mandam um carro de bois com a arca atrás e esse carro de bois, então ele vai chegando até cidades de Israel. E quando ele se aproxima de um dos lugares, existe um medo de que a arca pode vir a cair. Vem Uzá com a melhor das intenções e ele segura a arca sagrada com as suas mãos. A arca sagrada, ela tinha bastões e os sacerdotes carregavam a arca dessa forma, sem tocar na arca, porque a arca tinha uma santidade tão grande que Deus proibiu de tocá-la. Então a gente para e pensa, Uzá, ele teve uma ótima intenção, mas nisso que ele tocou, ele já fez um ato errado. Ele tinha que ter buscado alguma outra solução. Só para você entender, até o rei Davi, que vivia nessa época, ele fala, Deus, por que você faz uma coisa dessa? Né? Só para, mais uma vez, deixar em contexto, eu falei que a arca foi sequestrada na época do profeta Eli, mas o retorno dela, o profeta Eli acaba falecendo até quando ele sabe que a arca foi sequestrada e agora na volta Davi já está vivo, já sabe dessa história e o que ele vê é exatamente Uzá com ótima intenção, mas fazendo algo que Deus não queria e o que acontece no final das contas é que Uzá, naquele momento, ele morre. Ótima intenção, mas no final das contas acaba dando tudo errado. Então, no final das contas, nós somos julgados de que forma? Através dos nossos atos, dos pensamentos ou dos dois? Então a gente tem que entender algo muito claro. Por um lado, não adianta uma pessoa ter ótimas intenções, mas os atos dela não acompanharem o seu pensamento, os ideais corretos, exatamente como nós trouxemos o caso de Esaú. Não serve isso e dessa forma a pessoa vai acabar pecando e ela vai acabar direcionando a vida dela para um lado completamente errado. Ninguém de nós aceitaria que o seu chefe tem ótimas intenções de nos promover, de aumentar o salário, mas na prática o nosso salário diminui, as nossas condições são piores e o nosso trabalho só aumenta. Mas o seu chefe vem realmente com ótimas intenções. Você fala, olha, suas intenções são muito bonitas, mas no final das contas eu estou sendo prejudicado. No mundo de Deus, Deus colocou atos, colocou preceitos que a pessoa tem que fazer, então ela não pode agora justificar, poxa, mas as minhas intenções são tão boas, só que eu vou fazer outro tipo de ato. Não funciona. Por outro lado, se você me perguntar, mas então as intenções têm valor ou não? Então, para começar, existem preceitos que têm a ver exatamente só com a sua intenção. Por exemplo, o preceito de você aceitar que existe só um Deus, de você aceitar que não existe nenhum outro Deus, nem na sua cabeça fazer idolatria, não só na prática, não se ajoelhar para outros deuses, mas na sua cabeça fica claro, não existem outros deuses. Então, aqui a sua intenção, ela vale tudo. Por quê? Porque é um preceito que depende somente da sua cabeça. Só que existe um terceiro nível. Um terceiro nível é que mesmo esses preceitos físicos, quando você faz com a intenção correta, então você consegue potencializá-los. Vou explicar. No Profeta está escrito que você não deve fazer os prefeitos.
No profeta está escrito que você não deve nem pode fazer os preceitos de uma forma automática, como uma rotina que você faz todo dia. Não. Você tem que fazer com a boa intenção. Em outras palavras, cada vez, por exemplo, que você vai dar caridade, você vai colocar no seu coração: quero fazer a justiça social que Deus me ordenou. Eu quero fazer a vontade de Deus, quero trazer benefício a uma pessoa. Então não é simplesmente o ato de dar, que já é muito bonito, mas também você está fazendo parte da obra e da vontade de Deus. Então você potencializou esse ato. Então sempre que você fizer um ato que Deus ordenou para você, e a partir desse ato você consegue também mentalizar, pensar, refletir: por que eu estou fazendo isso? Por que Deus me ordena? E fazer dessa forma, juntando então a ação com a mente, o corpo com a alma, você consegue uma proximidade do Criador muito maior.